a máxima, né, da arte da guerra, que é de fazer todas as maldades possíveis num único momento, que é para já ir arrasando a terra toda, para não ficar nada embaixo, né? Porque os projetos que ele apresentou à Câmara de Vereadores, ele destrói com a carreira dos trabalhadores e de tabela também com o serviço público da nossa cidade. Bom dia, Elaine, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campeche e também aos internautas que nos acompanham pela internet. Então, uma semana dramática, né, para todos os florianopolitanos, e como você muito bem falou, um golpe muito bem dado de uma vez só, né, mas muito bem articulado e muito bem estruturado, né, com um aparato policial muito forte, né. Vivemos aí situações que eu, né, que moro há 10 anos em Florianópolis, nunca vivenciei. Né? É uma situação dramática do ponto de vista, né, para os trabalhadores da Prefeitura de Florianópolis. Né? Imagine você que os nutricionistas e fisioterapeutas foram dormir na segunda-feira, né, com um salário de R$3.000 e acordaram com o salário de R$800, R$900. Né? Um profissional aí que estudou 4, 5 anos, né, e ter assim do dia para a noite, né, um golpe dessa magnitude. E assim, algo que não é conversado com a população, né? Situações complexas que envolvem a saúde, envolve a educação, envolve o plano diretor, a cidade como um todo, né? E a população ela é ignorada. Um parlamento que não discute, né? Tivemos assim vereadores guerreiros que estiveram assim firme, que lutaram até o último minuto, né? Mas alguns que pareciam surdos, né? E o mais louco assim, nenhum desses vereadores tiveram a coragem de subir à tribuna para defender o projeto. Por que estavam votando sim? Né? Tivemos alguns vereadores que foram lá e disseram por que esse projeto não era importante, mas nenhum vereador que subisse à tribuna e dissesse por que eu vou votar sim, por que eu defendo esse projeto. Então, tempos bastante obscuros estamos vivendo. E uma coisa interessante, né, Valdeci, desse processo é justamente isso, assim, não só não foram ao plenário para defender o projeto, como certamente não sabiam o que estavam votando, porque como foi denunciado ali pelos vereadores a Frânio, o Lino, o Renato, o Pedrão, que foram os 4 que realmente, 5, Marquito, né, que realmente pegaram no debate mesmo, foram os únicos que falaram, um ou outro depois de outras bancadas, pontualmente por interesses, né, mas esses 5 pegaram o tempo todo, de uma maneira universal, a discussão sobre a cidade. Denunciaram que não tinham recebido os relatórios, quer dizer, ninguém tinha lido nada do debate da comissão especial. Né? Foi uma série de atropelos, inclusive todo o incidente que aconteceu na terça-feira à tarde foi muito por isso, né? A população foi ficando, que acompanhava do lado de fora, foi ficando bastante irritadas pelos atropelos que foram sendo executados, né? Detalhes do regimento interno, do regimento da Câmara foram totalmente ignorados. A situação bastante tensa dentro do plenário e, do meu ponto de vista, uma falta de habilidade da equipe que coordena a segurança da Câmara Municipal de Vereadores, porque todo o horror que aconteceu na terça-feira à tarde, do meu ponto de vista, foi uma falta de habilidade de quem comanda a segurança. Né? A situação ela já estava bastante tensa dentro do plenário e aí foi cortado o sinal da TV e também do som que transmitia o som, né, o som para a população que acompanhava na frente da Câmara. Né? E aí a segurança achou, eles vão invadir o prédio, então chama a polícia militar e mete bala na população. Uma responsabilidade total também da guarda municipal de atirar, jogar spray de pimenta dentro das galerias, todo mundo passando mal, assim, uma coisa enlouquecedora. É preciso reconhecer que os vereadores da oposição, né, eles trabalharam muito, trabalharam incansavelmente, e isso traz para nós, né, para a população, né, um debate que às vezes os brasileiros eles se preocupam muito com o executivo, prefeito, governador, presidente, e a população de uma forma geral não dá muita importância para o parlamento, para os legisladores, que é
tão importante quanto o executivo, né? Mas, sobretudo os vereadores Lino e o Afrânio, pela experiência que tem, fizeram um belíssimo debate, né? E deram trabalho ao executivo. Não foi tão fácil quanto eles esperavam ser. E uma das coisas pra gente que acompanhou aquele dia e depois o dia seguinte também com novos projetos, como que fica claro, né? Se tu acompanha uma sessão da Câmara de Vereadores, como fica claro que aqueles vereadores não representam os interesses da população, eles representam interesses de grupos muito específicos, né, na cidade, e que são esses grupos que detêm o poder econômico verdadeiramente, né? Quer dizer, é uma coisa que fica explícita, as pessoas deveriam assistir mais essas sessões para poder compreender isso que tu falasses agora, a importância do legislativo para não jogar o voto num camarada que não vai defender os interesses da cidade, né? Sim, são grupos, né, que investem maciçamente, né, nas campanhas eleitorais e depois eles precisam pagar a conta. Mas é muito importante que a população esteja atenta, né? Nós temos um canal na TV que transmite as sessões legislativas e é muito importante que a população veja e assista e acompanhe o trabalho dos legisladores. Porque, como você muito bem escreveu num texto, né, foi assim, a Câmara sem máscaras. Né? Eles mostraram a serviço de quem eles estão. E uma coisa assustadora é ver, por exemplo, a ação do vereador Catume, né, que inclusive foi implicado nessa operação Ave de Rapina, tem aí, né, uma série de comprovações do envolvimento dele com corrupção e tal, que atuava como se fosse ele o presidente da Câmara, quer dizer, o presidente parecia um marionetezinho e o Catume impondo as pautas, decidindo, um negócio impressionante isso, né? Isso foi uma estratégia do Executivo. Veja, toda a mesa diretora que compõe a Câmara de Vereadores hoje, ela é inexperiente. A maioria estão na primeira legislatura, né? Com exceção ao presidente Guilherme Pereira, todos os outros estão na primeira legislatura. Então foi estratégico. E a coisa mais louca que tem nisso tudo é que o vereador Catume, ele é do partido do César Souza Júnior, né? Ele não apoiou o Jean Loureiro, mas atualmente é o líder do governo. Então veja, ouvintes, que loucura estamos vivenciando no parlamento de Florianópolis. Que é isso, quer dizer, eles estavam lá dentro da Câmara lutando bravamente ali, os 5 vereadores, às vezes 6, 7, em determinados pontos da votação chegaram a 9 votos e no ponto mais importante, que foi a destruição do plano de carreira dos trabalhadores públicos, chegaram a 11 votos, né? Então, quer dizer, teve alguns momentos em que, enfim, né? Mas esses 5 aí é que comandaram realmente a oposição. E o que o Marquito fala ali é isso mesmo, assim, a necessidade da pressão popular, né? O que a gente viu nesses dias, né, Valdeci? A maioria das pessoas que estavam ali em frente à Câmara eram os trabalhadores que estavam mais ameaçados, digamos, num primeiro momento. Claro que tinha lá coletivos importantes, como o pessoal das brigadas populares, a juventude avançando, os prestistas, enfim, tinha outros grupos, alguns sindicalistas e tal, mas a massa da cidade realmente não acorreu, né? Como é que tu avalia essa desmobilização? Então, Elaine, é bastante preocupante, porque quem vai ser mais prejudicado com essas medidas, em discussão aqui está o financiamento da educação do município de Florianópolis, né, e a oferta do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso que está acontecendo em Florianópolis, né, é a execução de um projeto piloto que está sendo muito bem articulado pelo Palácio do Planalto em Brasília, que se, né, passar, será executado em outras prefeituras. E também, né, veja, ontem desembarcou em Florianópolis o ministro da Saúde para anunciar a simplificação do Sistema Único de Saúde. O que significa isso? Significa que na prática foi aí anunciado injetado 3 bilhões de reais em hospitais filantrópicos que são administrados pela iniciativa privada. E quem mais vai sofrer com isso é a população em situação de vulnerabilidade social e risco, a população carente que precisa dos postos de saúde, que precisa das creches, que precisa da educação municipal. Com relação à desmobilização,
da população em geral, eu acho que a população ela assim tá anestesiada, né? Nós viemos numa onda de ataques, né? Tudo que ocorreu o ano passado, né? Eu acho que a população ainda está meia anestesiada, né? E claro, aquilo que eu falei no início, né? O executivo ele deu um golpe muito bem dado de uma vez só e muito bem arquitetado. Janeiro, pessoal de férias, estudantes de férias, muita gente na praia, né, nem sabendo o que está acontecendo, e a consequência disso vai ser muito drástica. E falando em estudantes, temos um dos projetos que passou que justamente envolve os estudantes, né, que limita o passe a 60 passes por mês, o passe escolar. Isso também a gente ouve nas redes sociais muita gente justificando essas decisões do prefeito, que para que o estudante quer mais? Ora, o estudante não só vai para a escola, né? O estudante pode, no horário fora da escola, ir para uma biblioteca, ou pode ir para uma atividade cultural, enfim, pode ir trabalhar. Ele é um estudante que trabalha. Então, o passe estudantil não é só para ir para a escola, né? E o que a gente viu foi isso também ser patrolado, né, Valdeci? Que a proposta inicial não era essa que foi votada no plenário, né? A proposta era... veja, a proposta inicial que foi para a Câmara dos Vereadores foi que somente ia ter acesso ao pagamento da meia passagem os estudantes em situação de vulnerabilidade social e risco, o que significa excluir 70% dos estudantes em Florianópolis. Com o vereador Afrânio, com a experiência que tem no Poder Legislativo, ao ver aquilo, denunciou e o prefeito voltou atrás dizendo que foi um erro de redação, né? Foi um equívoco dos assessores. Mas, gente, eram 2 parágrafos imensos. Fica um pouco difícil de acreditar que realmente foi um erro de redação. Mas, vejam, é a saúde, a educação, é os estudantes, é o plano diretor, que vamos ter mais uma batalha semana que vem, porque inicialmente os 7 projetos que envolviam o plano diretor foram retirados da pauta por decisão do Ministério Público Federal, mas o prefeito recorreu de 3 projetos e a perspectiva é que seja votado semana que vem. Então temos aí mais uma batalha na próxima semana. Na semana que vem a gente espera aí que o pessoal ligado ao plano diretor, as comunidades, se avivem, porque isso significa transformações muito sérias na nossa cidade. E é importante a gente lembrar também, né, Valdeci, a demagogia do prefeito, que foi para a televisão, que é o canal, enfim, RBS, etc., dizer que o salário dele também vai ser reduzido, né? Então, como dizer assim, bom, já que a gente está reduzindo 40% no salário dos trabalhadores, vou reduzir o meu também. Ora, o salário do prefeito não é o salário dele, né? Ele é um profissional, tem outros ganhos, não é o trabalho dele. O trabalho dele não é ser prefeito. Ser prefeito é um cargo público que ele ocupa. Então é uma vergonha isso, e a gente vê como que isso também manipula, como a mídia manipula, né? E mostrar, como ele é bonzinho, ele também vai ter o salário dele diminuído. Mas é o salário de prefeito, não é o salário que mantém a vida dele. Que com 30% de redução ficou em R$12 mil. Mas veja, Helene, ele reduziu o salário dele, do vice-prefeito e de alguns do alto escalão ali secretário, mas não reduziu o salário dos procuradores, né, que são os que mais ganham no município. Ele, claro, não queria ter os procuradores contra ele, né? E é uma coisa meio esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que ele propôs uma reforma administrativa, ele aumentou o número de cargos comissionados. Então agora, na secretaria, eu tenho o secretário municipal, eu tenho o subsecretário, eu tenho o intendente, eu tenho o assessor do intendente e cargos que variam aí de 8 a 10 mil reais. Então é uma demagogia, né? E claro, assim, você usa as mídias hegemônicas, né? Nossa, o prefeito reduziu o salário de 30%, né? Mas assim, volto a dizer, né? Você pega o trabalhador da ponta lá, o nutricionista, que ganhava aproximadamente aí 3 mil reais, agora está ganhando 900 reais. Então, assim, são situações diferentes.